Pronto, já começamos a gravar. O professor Patrick Almeida, que é da Unilab, vem nos falar hoje sobre Preto no Branco, o negro e o recalque em Frantz Fanon. Eu não vou absolutamente dizer mais nada além disso, porque o nosso desejo é enorme de ouvi-lo, então, Patrick. E aí, fique à vontade para você, então, nos compartilhar essas questões que você nos traz. A finalidade é bem de proporcionar diálogos entre filosofia e psicologia, nessa mútua instigação que as ciências têm com a filosofia com a ciência, né? Essa mútua capacidade dessas duas fontes de conhecimento se entrelaçarem e nos subsidiarem, não apenas subsidiarem epistemologicamente, mas também na curiosidade, na vontade de alargar os nossos conhecimentos na psicologia. Então, fique à vontade, Patrick, para nos trazer a sua palavra. Bem, boa tarde a todos. Primeiro, agradecer, Olinda, o seu convite. Eu me propus aqui a falar sobre o Fanon, mas mais especificamente sobre o texto dele, Pele Negra, Máscaras Brancas. A voz está legal? Todo mundo está legal? Bem, acho que é a primeira videoconferência que eu estou participando. E, assim, enfim, eu não sou muito familiarizado com a dinâmica, então vão perdoando aí os lapsos virtuais. Então, eu pensei em fazer, assim, eu tenho, na verdade, uma proposta, eu quero falar, de algumas coisas que me interessam, que são evocadas no Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, e na medida em que isso implica, uma certa junção também que me interessa, entre duas vertentes, que mobilizam meus interesses de pesquisas, a saber, a teoria psicanalítica, de um lado, e o que a gente costuma chamar de materialismo histórico, por outro. Certo? E eu acho que, assim, para mim foi uma grata surpresa descobrir, nesse texto específico do Fanon, essa junção, uma junção, que eu diria formidável, mas que, enfim, nem todo mundo faz bem, digamos assim. E nesse texto ele realmente nos lega intuições muito interessantes. Na minha leitura. Eu tenho um texto, mas eu acho que não vai rolar de ler, porque eu acho que essa dinâmica de videoconferência pode ficar muito maçante, ler um texto. Então, eu vou tentar falar um pouco, embora corra o risco aqui de ficar um tanto disperso, o texto está mais amarrado. Então, o que é que vocês acham? A gente vai falando, ou preferem ouvir o texto e depois conversar um pouco? Olha, ninguém me passou por procuração não, mas eu vou usar então falar pelo meu desejo, supondo que seja os dos outros também. Se você fizer eu tirei a imagem só para você ficar só com sua imagem, viu? Mas assim, eu gosto muito de uma fala solta, como se a gente estivesse num barzinho, esse é bem o clima e a tônica desse nosso encontro. É como se a gente estivesse no barzinho conversando com outras pessoas e você vai compartilhar conosco o que você entende de interessante no Frantz Fanon. Então, mas obviamente são uma sugestão. Se você quiser também ler sem nenhum problema, como lhe ficar melhor do ponto de vista didático. Tá legal. Começar, então. Eu estou vendo aqui que tem um recurso aqui de partilhar o ecrã, Eu fiz um pequeno esqueminha e à medida em que eu for falando, aí eu vou tentar compartilhar aqui para vocês também a tela. Ótimo. Então, o que é que eu vou fazer, Eu vou tentar, na verdade, fazer uma espécie de uma sugestão, eu diria, um roteiro de leitura dedicado especificamente a esse texto do Fanon, o Pele Negra, Máscaras Brancas, e um roteiro que tem a ver, claro, com
uma perspectiva minha, né? Uma leitura minha, né? Mas que eu ofereço também aí como um desafio, né? Para quem topar, né? Ler Fanon a partir desse roteiro. Não é um roteiro aleatório, não é um roteiro aleatório, mas é um roteiro que eu acho que é autorizado pela própria letra do espírito do Fanon. Alguma pergunta ou foi só o áudio que vazou? Eu creio que tem alguém que está com o microfone aberto. Eu queria até pedir a gentileza de todos permanecerem com o microfone fechado, que talvez possa até ser o meu. E aí, para a gente evitar os ruídos, eu vou desligar o meu também. Qualquer coisa, você dá sinal e estamos todos ouvindo. Ok, Patrick? E qualquer coisa pode interromper aí, tá? Não me deixem falar só, não. Claro, tá bem. Olha, mais um detalhe. Você disse que foi a primeira. Você disse que foi a primeira. Que é a sua primeira live, né? Mas todos nós estamos muito no início disso tudo. Eu também estou muito incipiente. Então, vamos fingir todos que estamos numa mesa de bar e vamos ouvir o Patrick falando sobre o Fanon. Pois bem, né? Então, eu vou tentar aqui, né? Eu não sei se todos conhecem o Fanon, se precisa de uma pequena apresentação, né? Mas, enfim, né? Sendo breve, sucinto, né? Para a gente ir direto à fala, né? O Fanon, né? Um escritor, né? Um pensador, né? Muito estudado, né? Atualmente. Eu não sou um estudioso de Fanon, né? O que eu estou trazendo aqui como proposta para vocês é apenas uma leitura que eu fiz desse texto. Então, sejam compreensivos também com as falhas e com as insuficiências, né? É mais um exercício aqui de leitura partilhado que eu vou fazer desse texto Pele Negra, Máscaras Brancas, né? O Fanon escreveu esse texto, né, em 52, né, se eu não me engano, ele tinha 25 anos, né? Então é um texto que já impressiona, né, porque é um texto verdadeiramente que a gente poderia adjetivar de seminal, né? E era um texto que ele tinha feito, né, como inicialmente como proposta para a própria tese de doutorado dele, mas que não foi aceita, né? Ele acabou escrevendo outra, né? O Fanon entra aí para o rol desses autores, né, cujas teses recusadas se transformam em grandes textos. Né, a título de exemplo, né, também que emula com essa situação, eu cito Benjamin, né, que é a tese do drama barroco também, né, que foi recusada, né, pela academia. Né? E assim, o texto impressiona primeiro porque é um texto que a gente diria, né, na filosofia, um texto de juventude, né, e impressiona porque pela ousadia, né, como eu já disse, de conjugar, né, várias, digamos, fontes ou tradições, né, de reflexões ou de, enfim, né, de pensamento, né, principalmente as que eu já citei, a teoria psicanalítica de um lado e o materialismo histórico de outro. E impressiona não só porque ele faz essa conjugação dessas vertentes, né, dessas matrizes, né, entre aspas aqui, teóricas, mas eu acho também pela profundidade em que ele desdobra os problemas e as matérias que ele trata nesse texto. Tem uma acuidade teórica, né, nesse texto. Então, enfim, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou tentar oferecer para vocês, a partir da minha experiência, certo, de leitura, a partir, enfim, da minha experiência pessoal, um roteiro, né, que possa fornecer, sei lá, um entendimento prévio, ou que possa melhorar e que possa oferecer um olhar mais abrangente sobre as matérias dispersas, né, que esse texto apresenta, né, porque o Pele Negra, Máscaras Brancas, ele é um conjunto de, eu diria, de ensaios, né, e claro que ele tem uma unidade, né, mas ele tem muitas matérias, né, e assuntos dispersos, né,
mas eu diria que eu vou oferecer aqui 3 referências teóricas que eu acho que ajudam, né, a entender melhor ou a penetrar melhor, né, as determinações mais internas, né, desse texto. Eu chamaria, né, essas referências, né, teóricas de peças, digamos assim, né, de peças, enfim, de artefatos aí já do patrimônio aí da cultura do pensamento crítico, né, e eu vou dizer quais são essas 3, certo? Para entrar no texto, né. Enfim, eu vou tentar aqui partilhar o ecrã e depois eu volto. Vocês estão conseguindo ver aí? Vocês estão conseguindo ver? Sim, professor, está aparecendo bem aqui. Tá, legal. Então, bem, tchau, Jesus. Eu vou começar falando, né, enfim, né, que eu leio esse texto, né, sob a perspectiva de uma hipótese, né, de uma hipótese que talvez esteja mais fundamentada no espírito, né, do texto do Fanon, né, do que propriamente na letra. Deixa eu voltar aqui, senão eu vou me perder. Espera aí, deixa eu voltar para a imagem. Eu fico atrapalhado. Eu vou ficar vendo aqui só. Perdão. Tá aqui. Vou voltar aqui. Pronto. Né, então, assim, a minha hipótese de leitura desse texto é de que a noção de recalque, né, ela abre, né, de uma forma abrangente, né, o entendimento de todas as determinações internas desse texto, certo? E embora a noção de recalque, né, não seja algo central nesse texto, ou ela apareça lá de modo episódico, quando o Fanon está falando de um assunto mais lateral, certo? Né? Então, a primeira referência, digamos assim, ou o primeiro artefato aí teórico que eu sugeriria como interessante para abrir esse texto é a noção de recalque, ou a operação de recalque, né, que o Freud nos apresenta lá no texto homônimo, né, sobre o recalque, né, e toda o desdobramento também posterior que o Lacan faz, né, depois eu tento explicar, né, no que é que isso implica o Pele Negra, Máscaras Brancas, né. Esse seria o primeiro elemento, né, que eu sugeriria como um elemento, né, cujo entendimento mínimo nos dá um acesso melhor a esse texto, certo? O segundo elemento é o que o Lacan, né, chamou de o estágio do espelho, certo? É uma noção que ele retoma do psicólogo Henri Vallon, né, mas da qual ele faz uma apropriação analítica, né? E isso porque o estágio do espelho nos fornece a possibilidade de pensar a importância da dimensão do imaginário, né, na estruturação do eu, né, e na dimensão de relacionamento da relação com o outro, né. Essa dimensão, né, de relação com o outro, essa dimensão de remetimento especular ao outro, está o tempo todo presente no Pele Negra, Máscaras Brancas. Eu diria que é um dos pilares, né, da compreensão do Fanon. O Fanon está o tempo todo remetendo, né, à relação dessa dialética perversa que ele apresenta, né, os sintomas, né, dessa dialética entre o preto e o branco, entre o negro e o branco, a partir
né, desse campo, né, das repercussões imaginárias das identificações. Né? Então, o estádio do espelho, eu acho que comparece, né, aí nesse texto, e o próprio Fanon cita, né, também como uma peça-chave para a gente entender, né, qual é o encaminhamento e qual é a própria interpretação que o Fanon dá, né, de todo esse drama, né, que permeia, né, essa dialética perversa e identificatória entre o preto e o branco, certo? E a terceira coisa, certo, que eu proporia para vocês, também como uma referência, como um artefato, seria a figura da consciência, né, presente, né, apresentada por Hegel na fenomenologia do espírito, né, a figura da consciência da dominação e servidão do senhor e escravo. Né? Essa referência, ela não é uma referência subtendida no texto do Fanon. O próprio Fanon traz, no último capítulo, no capítulo do negro e o reconhecimento, essa referência direta à figura da dominação e servidão, né, do Hegel. Né? Eu acho que essas três peças, né, ela constitui aí um arsenal, digamos assim, formidável, né, para abrir os sentidos, né, possíveis desse texto. Né? Além dessas, né, eu coloquei aqui apenas para citar, né, suplementarmente, a própria fobia, que é o centro, na verdade, da argumentação do Fanon nesse texto, né, a produção do objeto fóbico, a produção do negro como objeto fobógeno, certo? E, então, eu acho que a psicopatologia da fobia, né, tal como ela comparece em Hegel, especificamente no caso Hans, né, paradigmático dessa patologia, e em Lacan também, né? E somo também, como suplementar a isso, mas não menos importante, o processo de acumulação primitiva em Marx. Né? Por quê? Né? Porque uma das coisas que eu acho interessante no Fanon é o fato de que... Deixa eu voltar aqui para a câmera. É o fato de que o Fanon, né, ele se destaca de uma certa tradição de leitura e de compreensão, né, no que diz respeito à discussão do que ele chama de o problema negro, ou o problema do negro, pelo fato de que, em minha opinião, né, em minha impressão de leitura, né, ele se ajusta de uma forma muito definitiva, pelo menos nesse texto, a uma certa concepção materialista de tratar o problema da colonização. Né? Em que sentido? No sentido em que ele inscreve a experiência da violência colonial na continuidade ou na esteira da experiência da violência do processo histórico de acumulação primitiva, certo? Isso é muito importante, por quê? Porque existe um grande debate, né, em torno dessa crítica, digamos assim, que se faz a interpretação, né, entre aspas, materialista do processo, né, histórico da violência colonial. Né? A título de exemplo, eu posso citar o sociólogo, né, Peruano Quijano, que vai justamente na contramão, né, de uma interpretação materialista quando retoma a ideia de colonialidade do poder e coloca no centro, né, da sua concepção a noção de corpo, né, e de raça, para mostrar que existe algo de fundamental no período do imperialismo colonial e que se consolidou através de um processo de racialização e que a dimensão econômica estava subordinada a isso. Né? O Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, né, não vai aderir a esse tipo de concepção, mas, enfim, vai se manter mais próximo de uma concepção materialista. Então, ele vai escrever todos os problemas, né, do racismo, né, dentro de um espectro, né, mais amplificado de dominação econômica, certo? Então, são esses os três, digamos assim, artefatos que eu acho interessante para a gente pensar, né, os problemas que são suscitados no Pele Negra, Máscaras Brancas, certo? Eu vou tentar aqui
fazer apenas uma pequena exposição de cada ponto e tentando mostrar como é que isso se vincula a determinadas formulações e a determinadas matérias, né, que são discutidas por Fanon no Pele Negra e Máscaras Brancas. Deixa eu voltar aqui para o esqueminha. Então, no que diz respeito a esse primeiro ponto, né, o recalque, certo? Eu retomo aqui, e assim, enfim, né, no fundo isso é um mapa de leitura, né, um mapa de leitura, eu o retomaria aqui a partir do texto, né, o próprio texto, né, o recalque de Freud, de 1915, né, onde lá o Freud vai fazer uma distinção entre o recalque no sentido lato, né, no sentido mais corriqueiro, que a gente costuma dizer, né, do recalque, e de um recalque originário, né, de uma Verdrängung e de uma Urverdrängung, né. Essa distinção é importante porque o que é que o Freud vai dizer? A gente costuma, né, usar o termo recalque num sentido muito corriqueiro, né, e que no sentido, na verdade, do que faz referência ao retorno do reprimido, ao retorno do recalcado, que, na verdade, seria uma pós-expressão. Mas o Freud vai pontuar que existe uma forma de recalque, uma operação de recalque, que ele chama de recalque originário, ou recalque primordial, né, o Urverdrängung, né, que comparece como uma operação que funda o próprio inconsciente, né? E essa operação de recalque originária, ao fundar o próprio material do inconsciente, ela faz uma operação que ela exclui algo que não volta, certo? Isso é importante, né? Ora, essa Urverdrängung, né, o Freud explica nesse texto, né, no registro da psicologia individual, né, mas a gente sabe que o próprio Freud, no Totem e Tabu, né, ao explicar, digamos assim, as condições, né, em que nasce, em que se institui a cultura, né, vai pensar também uma espécie de recalque originário da própria cultura, né. O Lacan, quando retoma, né, a discussão sobre o recalque em Freud, ele retoma muito, né, especialmente o Totem e Tabu, para mostrar que existe um recalque, né, em jogo na própria instituição da cultura, que ele vai chamar de um recalque originário da cultura, que se confunde para ele com a própria instituição do simbólico, certo? Por que é que eu estou dizendo isso? Né? Eu estou dizendo isso porque se a gente for se aproximar de toda a discussão, né, de todas as repercussões, né, digamos assim, do drama, né, que envolve a violência colonizadora, né, a gente talvez deva olhar, né, para esse cenário, né, sob a perspectiva dessa operação de recalque, né? Por quê? Porque o tempo todo vai estar em jogo para Fanon, né, uma certa operação violenta que exclui algo, certo? E que exclui algo, né, eu vou logo direto ao ponto, que exclui muito precisamente formas de vida, né? O colonizador, quando chega nos povos colonizados, né, ou nos povos originários, né, seja na África, seja na América Latina, seja na Ásia, né, ele chega também com uma operação, representando para esses povos como uma operação violenta de exclusão, né, de exclusão de costumes, de exclusão, ou seja, como uma operação que pode ser pensada similar à operação de recalque, tá ok? Ora, veja que esse funcionamento do recalque, né, como recalque originário da cultura, isso é muito importante, né, porque o Fanon ele vai trazer no primeiro capítulo, né, no capítulo Negro e a Linguagem, né, ele vai fazer a análise do comportamento, né, do preto colonizado, né, como o tempo todo, como uma figura que está o tempo todo referida a um ideal, né, que se confunde com o colonizador, né? E nesse engodo imaginário, né, do preto colonizado, ele vai dizer, existe um apagamento, né, de sua própria, do seu próprio ser, certo?
Ora, lá em Totem e Tabu, Freud vai falar, né, da instituição da sociedade, né, como possibilitada, né, através da interdição, certo? É o tempo todo, né, essa operação de interdição vai estar em jogo também, né, nos contextos, né, identificatórios que o Fanon vai destacar, certo? No Pele Negra e Máscaras Brancas. Ora, se a gente traz essa questão do recalque para tornar mais intuitivo com o plano individual, né? E por isso que aqui eu resolvi falar um pouco, né, do processo foco, porque o Fanon vai colocar o processo, né, da patologia fóbica, né, no centro, né, da, digamos assim, psicopatologia do colonizado, certo? Se a gente pensar a fobia, né, o Freud vai dizer uma coisa da fobia que nos interessa aqui para pensar o que o Fanon nos diz. O que é? O Freud vai dizer que a fobia é uma espécie de fachada, é uma espécie de cena, né, que aparece no momento em que o recalque, e principalmente como ocorrência na criança, né, a fobia, né, é uma ocorrência típica, né, da primeira infância, o Freud vai pensar a fobia, né, como uma espécie de... São formações, né, que o Lacan depois dirá que são formações imaginárias, simbólicas, né, que aparecem porque elas vêm em auxílio de algo que está sendo excluído do ponto de vista funcional da criança, né? Indo mais diretamente, né, ao ponto, né, o que o Freud diz é que, em geral, na fobia, o que está em questão é a supressão de investimentos incestuosos, né, sádico, certo? E esse barramento que a criança sofre no sentido dos seus investimentos incestuosos, ou seja, esse efeito de exclusão que a criança vai sentir de seus investimentos incestuosos, ele vai emergir nessa forma ou dessa maneira, né, deturpada, na forma de formações ou deformações simbólico-imaginárias. Ora, por que eu estou falando da fobia e desse mecanismo de formação da fobia? Porque na própria fobia, né, ela apresenta, digamos assim, na dimensão ontogenética, né, a mesma lógica, né, que o recalque originário apresenta na dimensão filogenética, na dimensão da cultura. Também na criança é a exclusão de algo que põe esse simbólico a funcionar, né, de uma forma homóloga ao que acontece na instituição da cultura, certo? Mas mais interessante para a nossa discussão, né, e para a leitura do Fanon, é entender uma coisa que o Freud também diz, que na fobia, né, ele diz, o sujeito, ele fica ainda à mercê, né, do recalcado, né? O Freud diz assim, na fobia, a vitória é do recalque, né? O que é que o Freud quer dizer com isso, né, na minha leitura? Não é que o sujeito seja vencido pela operação de recalque, mas é que o sujeito está, de alguma forma, submetido e incapacitado de simbolizar um conteúdo que foi suprimido, certo? Por que isso é importante? Porque, para Freud, né, isso evidencia que o recalque não foi bem sucedido, né? E qual é o parâmetro, né, para Freud ajuizar que o recalque foi mal sucedido? É o fato de que a fobia ainda deixe ocorrer um quanto de angústia, né? Para Freud, o recalque, né, bem feito, seria aquele que não deixasse angústia como o resto, né, nesse sentido. Enfim, mas a fobia, né, como ela vem em suplência, né, de fazer uma simbolização, né, de algo que se excluiu para o sujeito, né, que o sujeito renuncia, mas que ele renuncia, né, em troca de um quanto de angústia. Essa fobia, ela é uma espécie de meia solução, certo? E ao funcionar como um recalque mal sucedido, isso é muito interessante porque a gente pode trazer
essa compreensão do Freud de que a produção da fobia é a evidenciação de um recalque mal sucedido para o plano da produção do negro como objeto fobógeno, né, na dialética perversa, né, da relação entre o colonizador e o colonizado, entre o branco e o preto. Ora, no segundo ponto, né, eu estou com quanto tempo, hein, gente? No segundo ponto... Ainda 30 minutos por volta disso. Agora são 5h31, 17h31. Tá, ok. Vou tentar aqui ser mais conciso. Se você, inclusive, Patrick, desejar dar um tempinho, tipo 10 minutos ou alguma coisa, para que ao final alguém interaja, fica completamente ao seu dispor. Tranquilo. Vou dar uma concisão aqui para a gente poder conversar, que é mais interessante. Aí eu não puder falar aqui no espaço da exposição, a gente tenta conversar. Bem, o segundo ponto é o estádio do espelho, né? O estádio do espelho, né, é uma noção que o Lacan retoma de um artigo, né, que o Henri Vallon publica em 1931, acerca de várias observações e experiências dele, a partir da psicologia desenvolvimentista, né, com a criança, né, e como é que essa experiência do estádio do espelho, né, repercute, né, na formação da noção de corpo próprio, certo? O que é que o Lacan vai tomar principalmente daí? É o fato de que, num tempo pré-verbal da criança, né, precisamente a partir dos 6 meses, né, entre 6 meses e 1 ano e pouco, a criança dá-se o encontro da criança com a sua imagem, com a imagem que ela vai subjetivar como sua, né? Seja essa imagem, né, devolvida para ela através, né, de um espelho, né, da experiência do encontro com o espelho, ou seja, com o que o Lacan chama de um pequeno outro, né, com uma outra criança, né? E o que é que acontece, né? Tem, durante esse período, um conjunto de vivências através do qual a criança ela vai tentar subjetivar esta imagem como sua, né? O encontro com a imagem da criança, né, e o Lacan vai destacar isso, né, já distancia enormemente, né, o ser vivente humano do ser vivente animal, né? Ele vai mostrar no comparativo como um bebê humano, né, e um bebê chimpanzé, né, como no bebê humano a imagem ela vai ter muito mais suscetibilidade do que no chimpanzé, ou seja, de como, portanto, aí o Lacan vai lançar sua atenção para justamente essa dimensão do imaginário por causa desses conjuntos de vivências, né? E aí o que é que o Lacan vai dizer, né, acerca do estado do espelho? Que ele se situa, né, num tempo em que ocorre um conjunto de vivências em que a deposição, a estruturação do próprio eu se dá por meio disso, né? Não só isso, Lacan diz outras coisas, né, que eu não tenho como desdobrar aqui, né, mas que é dessa experiência que se deposita a matriz simbólica, né, do próprio sujeito, na sua aferência com o mundo. E também, né, nesse conjunto de vivência do estádio do espelho, em que se deposita uma certa disposição na relação com a alteridade, né? Mais um interessante frisar aqui, né, ou reter, né, desse estado do espelho no que o Lacan apresenta, é o fato de que essa experiência ela não é uma experiência banal para a criança. Por quê? O que é que acontece? Uma criança de 8 meses, 9 meses, 1 ano, ela ainda vive imersa a uma descoordenação motora do corpo. Então, quando ela tenta referir, né, essa situação do seu corpo a essa imagem, há sempre um desacordo, um descompasso. Nesse descompasso, existe sempre, o Lacan vai dizer, um depósito de angústia que pode se reverter em agressividade.
certo? Justamente porque se deposita uma certa relação de impotência da própria criança, né, ao tentar aferir a imagem do outro, seja na imagem especular, seja na imagem de outra criança, né, a sua própria corporeidade, certo? Então, essa situação, né, de descoordenação motora e de impotência, né, de coerência que a criança sente, né, como um corpo, né, digamos assim, um corpo despedaçado, o Lacan vai dizer, né, ela não se afere, né, com a coerência que a imagem especular devolve para ela. Então, nessa acoplamento, a criança é invadida por angústia, né, e deixa, portanto, uma certa disposição em relação a uma agressividade em relação a esse inatingível, ou seja, o que o Lacan vai chamar de ideal do eu, que permanecerá sempre esse inatingível e esse impossível, e que está vinculado estruturalmente também com uma agressividade fundamental na estruturação do sujeito. Por que eu estou falando disso? Porque eu acho que essa figura, né, psicanalítica do estado do espelho, no modo como o Lacan trata, eu acho essencial para se entender a formação de laço fascista e a formação da massa psicológica nos dias de hoje. Né? Por quê? Porque a formação de laço fascista, né, para dizer de uma forma bem rápida, né, ela tem sempre esse ideal de um outro que ele não consegue submeter ao seu poder. E isso gera angústia no indivíduo, e o indivíduo vai fazer suplência de uma agressividade para tentar remeter essa diferença à sua expectativa imaginária de coerência, certo? O Fanon não só retoma expressamente o estado do espelho, como toda a dialética do preto com branco não pode ser entendida, na minha leitura, sem a remissão, né, a esse conjunto de repercussões que o estado do espelho traz, certo? E o último tópico que eu trago é a figura da consciência, né, do antipatizado mais do que nunca Hegel, certo? Mas ainda, em minha opinião, extremamente necessário, que é a figura da consciência que o Hegel apresenta lá na fenomenologia do senhor e do escravo. Né? O que é que está em jogo nessa apresentação do Hegel, nessa figura, certo? Deixa eu acender aqui a luz. Só para ser sucinto e finalizar, né, existe um estudo perdão, deixa eu voltar aqui a imagem. Existe um estudo da... Vale, acabei de esquecer o nome dela, é uma filósofa americana, eu acho que é Susanna Buckmores, né, chama Hegel e o Haiti. E ela é uma autora que vai habilitar, né, mais recentemente, essa discussão em torno da vinculação dessa figura da consciência da dominação e servidão com o pensamento decolonial ou afrodiaspórico, no sentido de que a tese dela é de que o Hegel escreveu essa figura da consciência motivado pela leitura de periódicos republicanos da época, né, e ele escreveu a mesma época em que estavam ocorrendo as experiências de insurreição, né, e de revolução no Haiti, né, contra a violência colonial, né, e a hipótese dela é de que o Hegel tinha acompanhado a luta no Haiti, né, dos colonizados, e que essa figura tenha sofrido, portanto, a inspiração dessa luta histórica, né, e que o Hegel teria dedicado essa figura e teria se inspirado, né, nessas lutas reais do seu tempo. Enfim, mas só para finalizar, essa figura, né, ela é uma figura, digamos assim, que está dentro de a fenomenologia é a obra onde o Hegel faz a apresentação das figuras da consciência em direção, né, ao espírito. Ele parte da consciência mais abstrata, aí chega ao momento mais concreto, que seria o espírito. Enfim,
A figura da dominação e servidão é uma figura que pertence ao extrato da consciência de si, né? O Hegel faz uma apresentação primeiro das figuras da consciência abstrata, aquela consciência que lida na relação com os objetos, e depois chega um momento em que o Hegel trata a própria consciência na medida em que ela se relaciona a outra consciência. O que o Hegel vai dizer, né, ao cabo, é que nenhuma consciência possui sua verdade se não estiver referida a outra consciência. Ou seja, de que a consciência de si, ela pressupõe uma implicação, um enganchamento estrutural e estruturante com outra consciência. Ou seja, de que a consciência, ela precisa de um reconhecimento de outra consciência para ser consciência. Isso é muito similar ao que o Lacan vai chamar de, o que o Lacan vai formular depois como o desejo do homem é o desejo do outro, ou de que o desejo do homem se institui de forma alienada. Alienada no sentido de que está vinculada ao outro. O Hegel vai fazer o mesmo tipo de implicação. Ele vai mostrar que a consciência de si só existe na medida em que ela se implica fundamentalmente com outra consciência. Ou seja, que toda consciência só existe, portanto, nessa implicação fundamental com outra consciência. Ora, ademais disso, o Hegel também vai mostrar como é que nesse encontro de uma consciência de si com outra, né, existe todo um drama. Por quê? Porque, inicialmente, uma consciência de si frente à outra, ela vai passar pela experiência de tentar objetificar a outra consciência de si. E é todo esse drama que o Hegel vai apresentar sobre essa rubrica de dominação e escravidão. Ele vai mostrar que essa posição da consciência de si dominadora ou da consciência de si escrava, elas são posições unilaterais e abstratas, e que é preciso, né, tanto do ponto de vista da posição do escravo como do ponto de vista do senhor, abandonar essas unilateralidades para efetivar a consciência de si como um nós, e, portanto, apontar para um horizonte de liberdade. Né? Mas isso não é feito de uma forma, claro, né, abstrata, formal. O Hegel diz que isso é feito através de uma luta histórica que põe em risco, né, a própria vida. Né? O reconhecimento do outro, o Hegel vai dizer, só é possível quando o escravo se põe numa luta do risco de morte. Sem isso não há liberdade, sem isso não há reconhecimento. Né? A gente pode chamar o Hegel aqui de um realista histórico nesse sentido. Né? Bem, são essas três peças que eu trago, que eu sugiro, certo? Nem entrem ainda nos elementos mais internos, de como é que se vincula, mas aí eu vou abrir para a gente conversar, e aí, à medida do possível, eu posso ir vinculando. E se alguém tiver alguma implicação a ser feita, aí a gente vai complementando. Então, olha, aqui... Vocês estão me ouvindo? Você está me ouvindo, Patrick? Estou ouvindo. Eu estou acompanhando aqui o chat, houve cumprimentos, mas não houve nenhuma pergunta. Eu não sei se é uma pergunta isso que eu vou lhe fazer, mas proveniente da fenomenologia, eu como me situo do ponto de vista da filosofia ali na fenomenologia, há um conceito que é fundamental para nós, né, da fenomenologia, que é o conceito de consciência intencional, ou seja, isso já tem lá desde Brentano, mas que em Husserl isso ganha toda uma corporificação e toda uma extensão que caracteriza talvez a espinha dorsal da fenomenologia como toda consciência sendo consciência de alguma coisa, e toda alguma coisa como sendo alguma coisa para uma consciência. E o fato é que não há nenhuma consciência como algo etéreo, e tampouco como fez a crítica o Sartre, seria uma consciência de aranha, como se fosse uma aranha que captasse alguma coisa fora e jogasse uma baba branca e sobre aquilo produzisse alguma coisa. Enfim, há uma dialogicidade entre uma consciência e alguma coisa, que passa a ser alguma coisa para essa consciência, o que implica que não há nenhuma consciência sozinha em si, e tampouco uma coisa em si do outro lado, mas senão que esse encontro. O que você trouxe do Hegel, assim, que eu não conheço quase que nada do Hegel, a não ser aquela superficialidade mínima, que numa leitura superficial mesmo, mas que me interessou muito foi, e aí onde eu lhe peço que você faça algum comentário a respeito, quando Hegel fala de uma consciência,
Isso é completamente diferente de consciência de alguma coisa, porque, primeiro, que a consciência não é alguma coisa, é tanto que se a consciência fosse alguma coisa, ela seria objetificada e a consciência não é objetificável. Então, o Hegel, me parece, assim, me surpreendeu, não conhecia essa perspectiva, de que se trata de consciências de consciências. Ou seja, me parece que é um andar acima de uma consciência de alguma coisa. Então, como eu lhe avisei do início, não é uma pergunta, mas é apenas uma certa, um paralelo entre o conceito de consciência que você traz do Hegel e o conceito de consciência intencional que está contido na fenomenologia. Você vê distanciamentos ou aproximações dessas duas concepções? Eu vejo uma continuidade, né, mas, assim, quando eu acho o tema, né, da consciência intencional produzir um horizonte de discussão em torno, né, principalmente através dessa ascendência que vem de Brentano, Heidegger, depois a fenomenologia francesa, no interior do círculo, digamos assim, dos estudiosos de Hegel, isso já era uma coisa muito clara, que a consciência intencional, tal como pensada pelo Husserl, né, já estava claramente dada e exposta na fenomenologia, né, o modo como Hegel pensa, né, a emergência da consciência de si, né, e mais, né, que para Hegel não é nem que a consciência sempre só é possível como consciência de alguma coisa, mas é porque a consciência ela só é possível na relação com outra consciência, né? A consciência só é consciência de alguma coisa, né, nesse sentido mais genérico, portanto, uma consciência da relação com outro abstrato, né, que pode ser um outrem ou um outro objeto, na medida em que ela já está, que a verdade dela é dada num mundo ético, portanto, na relação de uma consciência com outra consciência, que não é qualquer outra coisa, é uma outra consciência. Portanto, essa outra consciência, ela produz uma relação de dependência com o meu próprio ser, né? Ou seja, toda repercussão, né, que acontece nessa relação é uma repercussão que essencia ou desessencia a própria consciência, que não é o que acontece numa relação com outro abstrato, como na relação epistêmica com os objetos, mas na relação com o outrem, né, com essa outra consciência de si, sim, aquilo que ocorre nessa relação que possa repercutir de um lado, repercute também do outro, na medida em que o sujeito é marcado por essa dependência fundamental, né, do outro, né? Enfim, né, no contexto da psicanálise, a gente diria que da relação do eu com o outro, né? Que na filosofia do Hegel marca com essas categorias da consciência de si, né, e depois do espírito. Nem sei se eu fui claro, mas enfim, é mais ou menos Você o que eu foi tenho a claro dizer. o suficiente para me dar a certeza que no dia que a gente se encontrar, a gente vai falar até a gata miar, porque essa questão é tão importante para mim da fenomenologia. Agora sim, você apontando como as questões hegelianas e para a fenomenologia do Husserl e posteriormente do Heidegger, e inclusive também do Sartre, que eu me senti extremamente instigado a conversarmos sobre isso com muito mais extensão, mas eu vou agora preferir. Portanto, eu quero dizer o seguinte: eu me estenderia aqui até a gente se aprofundar em muita coisa, mas aí a gente sairia do propósito que é esse encontro mais objetivo e menos de aprofundamento. Mas, então, das pessoas que estão aqui, quem gostaria de perguntar algo, professor Patrick? O Enilson, alguma coisa? Pablo, Nisilânia, Miguel. Miguel está em Portugal, viu? Nós estamos com audiência internacional. Que chique. Mazé, Mário, Yali, Eliude, Éder e os demais que ouvirão depois. Algum de vocês gostaria de perguntar algo para o Patrick? Se sim, precisa ligar o microfone, viu, para que a gente possa ouvi-los. Um sinal.
Alguém que está presente já leu Pele Negra, Máscaras Brancas? Eu só ouvi falar. O silêncio parece dizer Que não. que não, né? Bom, Mas eu entendo um pouco. então, Patrick, do ponto de vista mesmo não é nem uma orientação, mas da sugestão bibliográfica, onde é que você acha, onde é que você sugere que nós encontremos, para tratar dessa triangulação que você terminou nos presenteando aqui entre Fanon, Freud e Lacan, que eu estou considerando um ponto só, e do outro lado Hegel. Por isso eu estou chamando um triângulo, embora uma das pontas do triângulo esteja Freud e Lacan. O que você sugere como material bibliográfico, onde encontramos esses autores para tratar dessa questão específica da consciência, etc. Legal. Olha, eu posso referir os próprios textos dos autores que eu citei, né, porque, assim, eu nem consegui entrar nas ligações, né, que eu faço dentro das próprias formulações do Fanon. Como é que eu encontro essa coisa do recalque, essa coisa, enfim, né, de todo o processo identificatório, né, de como é que o Fanon encaminha isso para a ideia de uma dependência, né, ontológica, entre aspas, aqui muitas aspas nesse ontológico, tal como Hegel vai pensar lá na dominação e servidão. Enfim, tudo isso vai comparecer, principalmente nos últimos capítulos, né, lá do Pele Negra, Máscaras Brancas, né, numa outra oportunidade, enfim, eu poderia mostrar isso de uma forma mais direta, mais expressa, né, mas com relação ao que eu propus aqui de oferecer, né, uma espécie de, sei lá, né, de instrumento de contextualização das discussões que o Fanon vai fazer nesse texto, né, eu posso indicar, né, o texto do próprio Freud, né, que é o Recalque, que eu indiquei, 1915, né, que você encontra na internet, fácil. Posso indicar o próprio texto do Lacan, O Estádio do Espelho, que é de 33, se eu não me engano. É um texto curtíssimo, de 4 ou 5 páginas, mas que o Lacan condensa, né, toda a economia, né, dessa estruturação especular do eu e a repercussão, enfim, da relação com a agressividade e com a angústia, né, que é muito interessante. Então, tem um texto, o Estádio ele como formador do eu. Aí tem um texto também, o texto do Hegel, da Dominação e Servidão, que seria talvez um texto mais pesado, né, mas que eu indico também que é um texto que é a seção da dominação e escravidão que tem na fenomenologia do espírito, que você encontra também fácil na internet, né? E com relação a Marx, né, um capítulo chamado Processo da Acumulação Primitiva, que está, acho que no segundo livro do Capital, se eu não me engano. Esses textos são textos curtos, né, e textos que enriquecem a leitura né, e fica um desafio, do Pele Negra, Máscaras Brancas, certo? Tinha outra coisa que eu ia sugerir. Aí tem esse estudo, para quem quiser também, assim, suplementar todo esse elenco aí de referências, esse estudo que eu citei também da Susan Buckmars, que é uma filósofa estadunidense, que tem esse trabalho sobre Hegel e Haiti, que ela faz uma interpretação, né, política, digamos assim, né, da escrita dessa seção na fenomenologia por parte de Hegel, né, e ela tenta trazer o teor, né, digamos assim, político desse desenvolvimento conceitual que o Hegel faz acerca da figura da consciência da dominação e servidão na fenomenologia do espírito. Então, acho que esse grupo de textos, né, dá para fazer aí uma fermentação muito boa, entendeu, na leitura do Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Com certeza vai ser de um proveito, eu acho, assim, maravilhoso, né? Abre muita coisa,
dá um foco também, né? Uma perspectiva mais de colher mais elementos dispersos que estão nesse texto e dar uma unidade, né? Assim, mais interessante, eu acho. Né? Isso para quem acha que é preciso ter uma unidade, né? Nem todo mundo acha, enfim. Mas no caso da minha leitura, eu acho que é possível. Essa unidade é muito interessante. Legal. Olha, o Pablo Ferrer, eu acho Ferrer, não sei, está perguntando o nome do livro. Eu não sei se ele está se referindo ao livro do Hegel. É a Fenomenologia do Espírito? Qual é o livro do Hegel? Eu não sei se ele está perguntando qual é o nome do livro do Freud, escreva aí, Pablo, fale, por favor. O nome do texto do Hegel é o Recalque, de 1915, do Lacan, é o Estádio do Espelho como Formador do Eu. Seria o Pele Negra, Máscaras Brancas. Como? Seria o Pele Negra, Máscaras Brancas, que eu falei, que eu me referi. Está se referindo a Peles Negras, Máscaras Brancas. Isso é um artigo. Isso. Esse é um escrito do Fanon. Está perguntando sobre ele? Eu queria saber o nome do livro que depois tu falou. Eu não entendi, eu acho. Não, eu queria saber o nome do livro, esse daí, Pele Negra, Máscaras Brancas, mas depois tu acabou falando. Tá certo. Entendeu? O Pele Negra e Máscaras Brancas, que é esse que eu estou comentando aqui. É isso. Rodeando, na verdade, ainda. Pele Negra e Máscaras Brancas. Tem alguma relação essas literaturas, fala alguma coisa com relação ao episódio lá lá dos Estados Unidos, do ônibus, aquele episódio mais marcante puxa, me esqueci o nome na época do Apartheid, foi daquela Civis? Como? Da luta pelos direitos civis negros nos Estados Unidos. Isso. Sim, o Fanon, né, é contemporâneo também dessas lutas, né? Mas o Fanon ele estava mais próximo. O Fanon foi um sujeito engajado na luta, né, revolucionária, insurrecional, principalmente nos países do norte da África e especificamente na Argélia, né? O Fanon foi engajado na luta de libertação nacional, né? Portanto, na luta revolucionária, né, que combatia a dominação colonial da França na Argélia. Né? Então, se você pega Os Condenados da Terra, que é um texto posterior do Fanon, né, a maior parte dos textos versam sobre esse teor, né, da experiência dele no engajamento na luta do Exército de Libertação Nacional na Argélia, né, e das lições que ele tirou, né, e uma certa consciência tática e estratégia que ele propõe para os futuros enfrentamentos, né, com o poder colonial, né, e aí ele é muito engajado, né, praticamente, né, no ato, né, e na palavra, né, por isso que o Fanon foi tomado de uma forma tão visceral, porque não são só os textos dele que tem algo de interessante, mas é um pouco um testemunho da própria luta dele. Né? Desse ponto de vista, ele era um sujeito bastante visceral. Né? Falava o que fazia e fazia o que falava. Sim. Então, assim, eu aproximaria ele mais desse contexto, certo? Das lutas dos países africanos pela libertação, embora ele seja martinicano, né? E ele também foi chefe do departamento de psiquiatria, né, da Argélia, né? Então ele atendeu também muitos pacientes que eram oriundos desse contexto, né, de guerra civil. Isso, Rosa Parks, o Miguel me respondeu. Eu estava tentando me lembrar, Rosa Parks, verdade.
Ah, sim, não saberia te dizer do que se trata. É. Rosa Tu quer situar alguma coisa? Oi? Eu não saberia te dizer do que se trata. Tu quer situar alguma coisa acerca disso? Não, essa questão da Rosa Parks foi a questão do que ela entrou num ônibus onde só Ah, ok. foi que marcou foi um caso marcante lá nos Estados Unidos de racismo, sabe? Que iniciou a resposta, né? Isso, foi ela se posicionou, ficou, Sim. ficou marcado pela luta dos direitos civis direitos humanos, americanos, né? Sim. Como aconteceu também no caso de um negro, que eu não lembro o nome, que ele frequentava uma lanchonete e, na época, né, mais ferrenha, né, do racismo, se recusaram a servir e ele passou aí todo dia lá, né, mesmo não sendo servido, ele voltava até que ele disparou uma rede de solidariedade, né, no país inteiro, né, e daí a pouco estava todo mundo frequentando, né, essa lanchonete, até que ele fosse servido, né, e aí estourou lutas em todo canto contra, né, o racismo. Sim. pronto. Aí, as questões das cotas raciais, o que que vocês pensam, o que que vocês acham, não de certa forma não estimularia mais a questão do racismo, não desmereceria, digamos assim, o negro? Olha, eu acho que é uma pergunta muito complicada, né? Assim, eu acho o seguinte, atentando a pergunta em termos de significante, eu acho que é um pouco isso que o Fanon faz, o Fanon, né, ele vai ser crítico de perspectivas que têm a ver com uma posição de reparação, de pedido de reparação, né? Ele diz isso expressamente. Mas aí eu estou falando de uma forma bem genérica, né? Assim, meio que fora dos contextos mais concretos, né, em que existem as urgências da vida, certo? Mas opa, Hum, então, assim, eu acho que é um debate que eu não vou fomentar aqui não, mas certamente não sei, né, responder pelo outro é uma coisa meio presunçosa, né, mas enfim, eu acho que não há, não há como ter uma anuência sem crítica, no mínimo, entendeu? Né, de um tipo de política, de reparação. Porque quando o Fanon se posicionava, né, frente às lutas nacionalistas dos países africanos, ele se posicionava no sentido justamente de não aceitar qualquer tipo de política ideológica reparadora, que ele considerava também como políticas de perpetuação do sistema de poder colonial. Então, ele estava muito atento também a essas estratégias, né, de fomento ideológico. Isso não quer dizer que o sujeito, né, não, de alguma forma, né, porque assim, no norte da África se lidava também com uma população, em sua maior parte, de pessoas sem meios de sobrevivência, e em sua maior parte no campesinato, né? Então, assim, existiam urgências reais, né, que não dá para se dar o luxo, né, em alguns contextos, de fazer um reparo, digamos assim, do ponto de vista do ideal político, digamos assim. Né? Então, assim, é o que eu posso dizer acerca disso. Né? Não há como ter uma anuência sem crítica a isso, no mínimo. Para não esticar também a conversa com uma polemização aqui fora do contexto, porque foi muito pontual a tua pergunta.
Não sei se vocês entenderam o que eu disse. Pois, então, surgiu um feedback? Bom, Patrick, eu estou falando e talvez voltando. Bom, eu creio que você atingiu exatamente o que nós gostaríamos, que é nos instigar, nos encher de curiosidade, nos encher de vontade de ler questões que concernem a filosofia, a ciência. E, nesse sentido, por mim e por todos, agradeço muito sua participação. A gente tem dito para as pessoas, depois de depositada a gravação, que fica sempre aberto a questionamentos, a perguntas, a solicitações, e caso caso venham a publicar alguma demanda dessa ordem, nós do Nuplic repassaremos para você e com certeza teremos sua sempre acolhedora resposta. Então, muito obrigado por mim, por todos, e até a próxima, Patrick, que espero que seja breve. Cada um de Tá nós, bom. pelo menos eu, jamais acostumado, eu me perdi tanto o tempo todo aqui, abrindo tela, fechando tela, eu sou semi-analfabeto nessas questões, mas felizmente foi muito legal, deu para ouvir tudo que você tinha para dizer com clareza, vendo as suas expressões, eu acho que foi muito interessante. Então, peraí, deixa eu abrir aqui a minha imagem para que você me veja. Então, muito obrigado e até a próxima, querido colega e amigo. Obrigado, Linda. Enfim, boa noite a todos. Obrigado aí pela, como é, a audiência aí e o debate. Enfim, eu não consegui expor, na verdade, os elementos mais internos da obra, mas quem quiser continuar a conversa pode, enfim, né, me procurar que a gente conversa, vai conversando, tá bom? E quem sabe encontra até outro momento em que a gente possa entrar de uma forma mais intestina nas questões que a obra traz, que são interessantíssimas, né, do nosso tempo. Mais um abraço e obrigado aí, gente. Obrigado. Eu acho que alguém quer falar ainda? Não. Aparentemente não. Pois até logo, camarada. Boa Até noite. logo. Boa noite Abraço a a todos. todos, todas.